como explicar, Jorge, as malformações congênitas com todos os cuidados dos pais desde o pré-nupcial? É uma situação que às vezes nos entristece muito, porque quando a família tem a notícia de uma gravidez, a gente se enche de muita alegria e começa a criar uma expectativa de que os nossos filhos vão nascer absolutamente saudáveis e sem nenhum tipo de deficiência ou nenhum tipo de problema do ponto de vista físico ou até mesmo mental. E quando a gente tem a oportunidade de acompanhar o pré-natal de maneira direitinho, acompanhando tudo e que vai criando aquela expectativa de um bebê nessas condições, é comum que as pessoas sintam um certo impacto quando a criança nasce e ela traz algum tipo de característica física que não era a que se estava esperando. Por que isso acontece se a gente tomou todos os cuidados? Se a gente fez tudo o que deveria fazer? É porque existem na Terra uma quantidade muito grande de espíritos que estão ainda em processo de melhoria espiritual. Muitos de nós somos espíritos profundamente comprometidos. Basta ver a história da humanidade, basta ver as páginas que nós escrevemos, quantas guerras, quantas mortes, quanta violência, quanta tirania nós exercemos durante os nossos dias passados, como a humanidade se mostrou tão dura, tão perversa ao longo de tantos séculos. Então, quando a gente percebe todas essas coisas, a gente vê que há uma quantidade muito grande de espíritos ligados ao planeta Terra que são almas que possuem muitos débitos do ponto de vista espiritual. E esses espíritos, quando eles renascem, eles têm a tendência de renascerem com algum tipo de problema físico. E como é que isso se apresenta? Como é que isso acontece? Então, o Espiritismo diz o seguinte: existem algumas condições para que você tenha uma doença chamada doença congênita. Eu nem vou falar das doenças pós-parto, porque você está perguntando sobre as doenças congênitas. Então, vamos a elas. Existem determinados espíritos que eles precisam nascer com algumas características. Eles precisam nascer com uma deficiência no cérebro, uma deficiência no rim, uma deficiência, sei lá, nos membros, uma parte qualquer do corpo. Então, uma das possibilidades, eu disse uma das possibilidades, é durante o processo da escolha do espermatozoide que vai fecundar o óvulo que está pronto para ser fecundado nesse mês, os espíritos fazem uma análise do genoma que esse espermatozoide possui e já identificam nele, naquele conjunto de espermatozoides, qual que tem a mensagem genética mais parecida com aquilo que se precisa. Observe que, segundo aquilo que o Espiritismo diz, negando o que a biologia nos coloca, não é o espermatozoide mais capaz que fecunda o óvulo. Ele não é o melhor, ele é o melhor para ele é o mais adequado para as necessidades que o espírito vai passar. Então, se você tem um determinado espírito que precisa passar por uma perda, por exemplo, de braços e pernas, o que faz os mentores? Eles já procuram naquele conjunto de espermatozoides que cercam o óvulo, porque na hora da fecundação é uma partida grande de espermatozoides que ficam circulando o óvulo tentando entrar. E eles então analisam os espermatozoides, esse aqui tem a mensagem genética melhor. Olha, ele já traz ali no cromossomo, sei lá que número, no gene tal, exatamente a característica que a gente precisa. Esse acho que é o nosso espermatozoide mais adequado. Quando eles escolhem qual é o espermatozoide, eles aplicam como se fosse uma energia e esse espermatozoide se destaca dos outros. E aí eles facilitam com que seja ele o fecundador e não os outros. Existem espermatozoides muito mais saudáveis no entorno do óvulo, mas como aquele espírito precisava daquele corpo, escolhe-se um espermatozoide que já traz a mensagem genética desse tipo. Hoje,
a gente já tem na medicina oficial muita informação desse tipo. É possível, quando se toma um espermatozoide, analisando o seu genoma, verificar que doenças potencialmente essa criança poderá desenvolver. Observe que eu disse potencialmente, porque tem vezes que você pode escolher um espermatozoide para ter uma determinada doença e aquilo nem acontecer ou acontecer. É um outro capítulo da biologia chamado expressão gênica. Você tem o gene, mas aquilo não se manifestou no corpo. Muito bem, então essa é a primeira situação, a escolha dos espermatozoides, de um espermatozoide, que já tenha uma mensagem genética parecida com aquela que o espírito precisa. Segunda, não tinha nenhum espermatozoide com aquilo que eu precisava. Eu precisava nascer com uma determinada doença, e eu não tive no conjunto de espermatozoides que cercavam o óvulo que iria ser utilizado para o meu renascimento, nenhum deles se adequava. O que fazem os espíritos? Aproveitam o que está mais próximo. Mas ele não tem a mensagem. Não tem problema, deixa. Aí esse ovo fecundado começa a se multiplicar, a se dividir. E o espírito que vai reencarnar, ele vai se assentando nesse material genético. E a tendência, à medida que as células vão se dividindo, é o espírito ditar rim, coração, pulmão, porque observe que a mesma célula vai se dividir formando um corpo como um todo. Quem dá essa orientação para que uma mesma célula vá se diferenciando de maneira sequencial, formando um corpo inteiro como o que nós possuímos? No dizer do Espiritismo, quem determina esse processo de diferenciação celular é o espírito. Só que o espírito que está reencarnando é uma alma altamente comprometida. Ela tem lesões muito sérias do ponto de vista espiritual, por isso que ela vai nascer sem, por exemplo, sem os braços. Então, o corpo que está se formando vai receber energias desse espírito que já tem as lesões no mundo espiritual. Qual é a consequência? O bombardeio progressivo das emanações do espírito doente, por conta da falta de braços, vai estimular com que esse companheiro desenvolva, no curso da gestação, uma mutação genética na qual, embora ele tenha recebido um corpo saudável, do material genético, ele vai, durante a gestação, mutando esse material de maneira que quando nasce com as características que o espírito precisava. Terceira e última situação. O óvulo foi fecundado por um espermatozoide sadio. Não houve mutação durante a gestação, mas eu preciso que essa criança ela nasça sem os braços. O que eu posso fazer? A mãe pode fazer a ingestão de algum medicamento que promova isso. Há uns 60 anos atrás, houve uma substância, um remédio, que foi oferecido para passar um enjoo das gestantes. Chamava-se talidomida. E a talidomida realmente diminuía o enjoo que as gestantes sentiam durante a gestação. Mas ela apresentou graves consequências para as crianças que nasciam, em que elas nasciam sem braços, sem pernas, ou sem braços e sem as pernas. E aí, muitas das entidades que precisavam passar por essa experiência foram chamadas para a reencarnação nesse período, para poderem aproveitar o remédio e poderem ter as experiências que precisavam. Eu tenho um irmão mais velho do que eu. Minha mãe, quando ficou grávida dele, tomou talidomida. Ele não tem nenhuma deficiência física, porque o mecanismo da lei de causa e efeito está subordinado à lei de Deus. Então, o medicamento pode agir em algumas pessoas, mas em outros espíritos pode não produzir esse tipo de coisa. Como, por exemplo, mulheres que engravidam durante o período que estão com... como chama? Eu esqueci a doença, daqui a pouco eu vou lembrar. A doença que os filhos podem nascer cegos ou com deficiência mental. E às vezes você fica esperando que o filho nasça com essas características, porque você engravidou e o filho estava naquele período, nossa, vai nascer com uma doença. E aí você, não. Se você prolonga a gestação, nem sempre tem essa consequência para a criança.
Ele nasce saudável, apesar de você ter passado por essa dificuldade durante os primeiros 3 meses da gestação. Então, por que nascem crianças com esse tipo de deficiência? Pela necessidade que o espírito tem. Mas você coloca um pedacinho da pergunta dizendo, se os pais tomaram todos os cuidados no pré-natal. Pois é, os pais tomam todos os cuidados do pré-natal, mas as manifestações das doenças, elas vão continuar se apresentando mesmo com todos os cuidados. Talvez no futuro, quando a nossa medicina estiver mais evoluída, a gente conseguir fazer um acompanhamento mais detalhado, a gente já vai saber muito rápido se a criança possui algum tipo de deficiência ou não, além daqueles que a gente já tem hoje como diagnóstico, a gente consegue já obter. E aí a gente vai poder saber. Mas mesmo nessas condições, o Espiritismo diz que interromper a gestação não é a solução mais adequada. Porque se o espírito tem alguma deficiência física ou mental, ou as duas, é porque ele precisa dessa experiência e os pais precisam exercitar o sentimento de piedade e de maternidade, paternidade que eles têm para exercer.